nem copiar eles conseguem, não tem nem competência pra isso, pra copiar um quadro estático, caramba, fazer por cima. Fala, gente, chegamos aí às impressões finais de One Punch Man 3, depois de muita dor e sofrimento. Quer dizer, não dá nem pra chamar, na verdade, de final, porque acabaram de anunciar uma parte 2 pra 2027. Vou falar melhor sobre isso mais à frente no vídeo. Essa aqui seria, então, o final da parte 1, episódio 12. E, bom, como é que foi? Olha, já teve episódios muito piores. Sim, eu sei. Não é muito animador eu falando assim. Mas, pelo menos eu tô sendo honesto. Já que teve imagem cortada e com o corte que eles fizeram não fez muito sentido ela. Teve imagem mal desenhada, teve meme. Inclusive, um dos memes foi o próprio visual do negócio. Eu já mostrei pra vocês. Se você não entendeu o porquê aquilo é um meme ainda, você vai entender mais à frente, até no final. Onde eles não tem mais muito o que fazer, só um anúncio. Eles conseguem fazer uma cagada pra ficarem sendo zoados. Cara, não dá pra entender o que eles têm na cabeça. É um negócio inacreditável. Não dá pra ter um episódio com você feliz. É um negócio muito complicado. Pô, mas teve nada bom? Não, teve. Teve duas cenas do Saitama. Uma principal lá maior e uma menorzinha, que elas foram decentes. Deu pra levar e tal. O resto... Bom, eu vou detalhar mais durante o vídeo. E como esperado, eu já tinha comentado no vídeo anterior a esse, eles usaram a versão 1 da luta do Saitama contra o Orochi, ao invés da versão final, que tá vindo aí nas versões encadernadas do mangá, que é considerada a versão oficial pela maioria. Durante o vídeo aí eu vou mostrar as diferenças entre as duas versões pra vocês. Pra quem entrou nesse vídeo de curioso e não sabe nada da história, ela acompanha um herói entediado por ter ficado forte demais e derrota quase qualquer inimigo em um soco. O clímax desse episódio, inclusive, é o perfeito exemplo disso. Mas o episódio começa meio meh. Começa com a luta do Aloy e não tem luta, basicamente. Ele fica só falando com o monstro lá e derrota ele um soco. Nem tem animação nem nada parecido. E eles continuam aquele negócio da copy-paste no mangá na cara dura. É o painel do mangá lá, não tem nem muito movimento. Então a gente começa meio... que é o episódio final, né? Então a gente pensa que o negócio vai ter um pouquinho mais de investimento. E acabou até tendo. Mas a primeira impressão não é muito boa. Aí chega essa cena do Saitama. Ela que dá alguma esperança. Por quê? Bom, ela começa engraçada. O Saitama vê esse cachorro monstro e quer tratar ele como um cachorro normal. O cachorro não escuta muito ele, então ele resolve a pancada. Sim. Alguns devem ter notado. Teve animação nesse negócio. Cara, a gente tem que comemorar qualquer coisa. São poucos segundos. É pouquíssimos segundos, mas tem movimento fluido nesse negócio. E a gente não tem isso na maioria dos episódios, então... quando tem que comemorar. Infelizmente, a felicidade não dura por muito tempo. Por quê? Bom, o socão que o Saitama dá na cabeça do cachorro faz tudo tremer na área. Isso provoca alguns estragos. E aí, tem um bando de quadro estático. Mas o esquisito de verdade é a música que colocam por trás. É uma música toda dramática, não tem nada a ver com a situação. E já usaram ela uma outra vez, em uma situação também que não tinha nada a ver. Meu Deus do céu, cara, esse diretor é muito ruim, ele tem nem ideia do que usar aonde. Mas alguns podem estar pensando que a gente já viu coisa muito pior, tem um bando de cena torta e tal, então pelo menos não tava torto isso aí. Não. Mas a cena anterior dela tava meio torta assim. Quando o Aloy tá falando dela, dos heróis e tal, aí ele fala dela... Cara, ela tá com uma cara meio estranha, eles alongaram a cara dela aí, não é assim no mangá não, é menor. Eles tentaram copiar o quadro do mangá, era só um quadro estático ali, nem se mexia esse negócio. Mais uma cena, né? Que não tem movimento, pra variar nessa bodega. Mas nem copiar eles conseguem, não tem nem competência pra isso, pra copiar um quadro estático, caramba, fazer por cima. E eles conseguiram fazer um pouco mais esticado que o mangá, o que deu essa cara esquisita pra ela. E falando em cara esquisita, tem mais uma, da Tatsumaki também. Eu vou mostrar mais à frente no vídeo, já que é de uma outra cena. De novo, eles tentaram copiar a cena igualzinha do mangá e não conseguiram fazer nem isso. Mas bom, o pessoal na superfície sentiu esse socão do Saitama, derrubou algumas coisas lá. E esse cara tá bloqueando o vidro que tá caindo, com os poderes dele. E aí vai cair essa pilastra de concreto em cima dele. E essa garota segura. No anime, eles cortaram esse cara de aparecer do lado dela. Aí ela parece que tá segurando esse negócio de graça. Tipo, tem uma pilastra ali no meio do nada e ela tá segurando com as costas porque sim. Pra que não desenharam ele? Olha, parece um erro de continuidade mesmo. Ou preguiça, porque dá menos trabalho se desenhar só ela ali, ao invés de desenhar ela e o cara também com os poderes dele do lado. Mas é essa parte que dá contexto. Você entender que ela tava defendendo ele de não ser morto pela pilastra. Isso aí é muito pior do que as outras cenas que eu mostrei, porque as outras... Tá torto e tá, mas dá pra entender ainda, pelo menos. Esse problema aí que eles fizeram de cortar o personagem, você não entende direito porque ela tá segurando o diabo da pilastra ali. Eles não têm criatividade nenhuma, estão dando copy-paste nas cenas do mangá sem tirar nem pôr. Custa tanto revisar pra ver se tá realmente seguindo o mangá direitinho quando termina o episódio, não dá pra entender, cara.
Impressionante. Episódio final, episódio que geralmente tem mais investimento e tal, mais preparo, revisão e tal, e eles ainda conseguem fazer um negócio desse. É um desleixo que é surreal. Mas seguimos. A Tatsumaki chega no Gyoro e tem a luta entre eles. Essa cena, inclusive, que ela se solta, o pessoal ficou zoando, e aí eu vou defender. Porque primeiro eles pegam o enquadramento dela de longe. E aí o pessoal ficou comparando com essa cena do mangá. Porque tá bem diferente, né? Tudo bem, mas depois eles aproximam e tem a cena igualzinha do mangá. Então, por mais que seja zoeira, vale avisar que não ficou desse jeito essa cena do mangá. Tem ela igual também no anime, só que eles fizeram uma outra cena mais distante, que aí o pessoal tava zoando. As cenas não tem nada demais, o tempo de animação não impressiona, não gastaram muito com essas cenas do Tatsumaki. Eles só seguiram página a página o mangá. E botaram uns efeitozinhos aqui ali e tal, e foi isso. Não impressiona, mas não é horrível também. Eu já vi coisa pior antes, como eu demonstrei aqui. Mas quem reclamar que estava inferior ao mangá, com certeza. É só pegar as imagens e comparar que você nota que o mangá dá um ar bem mais grandioso às cenas. Até copiando eles fazem mal. Na verdade, a melhor parte dessa luta aí, quer dizer, será que dá pra chamar de luta? É quando o Gyoro usa todos os poderes dele, quando tá Tatsumaki lá, aumenta a gravidade pra caramba, e ela tá assim. Fica muito engraçado, então aí dá pra rir. E depois disso, como eu falei, não tem luta, ela só acaba com o cara. Usa os poderes dela ali sem se esforçar e destruir o cara todo. Então a luta não tem nada de impressionante, mas parece passável pelo menos. Não teve nada horroroso nela. Até que você nota isso. Cara, ela tá com uma cara de velha aí. Eles tentaram copiar uma página do mangá, mas copiaram mal e ficou desse jeito aí. Meu Deus do céu, velho. É muito impressionante o controle de qualidade dessa temporada de One Punch Man. Foi a coisa mais horrorosa que eu já vi em muito tempo. Fica difícil comentar de uma luta sem soltar o resmungo no meio. E chegamos à luta final aí do Orochi contra o Saitama. E a luta, não é de novo uma luta, mas tem movimento pelo menos. O Orochi mete de tudo aí pra cima do Saitama. E o Saitama não tá ligando muito, obviamente. Na verdade, ele tá ficando de saco cheio, porque o Orochi tá fazendo um discurso enorme pra ele, e ele não quer nem saber daquilo, ele deixa isso bem claro. O Orochi mete um super raio, isso aí gera uma cratera, e no mangá tem uma parte lá que mostra um trem que passava por ali e só ficou um rombo gigantesco. E aí eles veem o Saitama correndo de volta. O Saitama foi jogado longe com aquele raio, só que ele tá correndo tudo de volta lá e tem essa cena. Essa tá bem animada, tá fluida. E pra surpresa de muita gente, continua numa cena fluida. Porque a maioria das vezes quando a gente tinha uma cena fluida, era de pouquíssimos segundos. Aqui não, aqui foram vários segundos com investimento finalmente. Episódio final, né? Pelo menos em uma cena tinha que investir. E foi essa cena. Ele indo até o Orochi ficou legal, tem várias partes bacanas ali. Tem umas outras partes mais ou menos no meio, com certeza. Dá pra pegar vários frames que estão bem simplificados. Mas, gente, comparativamente aos outros episódios, que se muito tinha 5 segundos de animação fluida e uma lutazinha aqui e ali, pelo menos aqui a gente teve uma sequência maior, uma parte importante do Saitama, eles fizeram um investimentozinho um pouco melhor. E botaram aquela main dame por trás, pra dar um empolgado e tal, e o Saitama acaba com o Orochi. É meio decepcionante pra muita gente, provavelmente, porque fizeram como se ele fosse o grande boss aí desse arco, só que essa é a reviravolta, ele não é o grande boss. A gente, na verdade, tá num terço desse arco ainda. Tem muita coisa. Mas o Saitama tá decepcionado que, de novo, ele derrotou um inimigo muito fácil. Ele até comenta no começo que ele não tem grandes esperanças que o cara vai resistir sequer a um soco, e foi exatamente isso. O Orochi foi embora com um soco normal do Saitama. Mas é pra ser assim mesmo. Nas duas versões, na verdade, ele é derrotado muito fácil. Essa versão que eles utilizaram é a versão 1. Tem toda aquela parte do túnel, o Saitama voltando, desviando de um bando de golpe até acertar o soco nele. Na versão final que o mangaka criou, ou versão 2 dessa luta, ele pegou e foi com o Saitama pro subsolo, e lá o Saitama ficou na maior zoeira. Porque eles chegam num local que tem magma, aí o Saitama decide tomar banho no magma. Sim, o nível de apelação que ele tá. Ele não sente nada, só tá quentinho pra ele. E ele fica lá de boaça e tal, e o Orochi não entendendo, porque ele tá fazendo todo um discurso lá, mostrando inscrições que tem na parede, que as inscrições, na verdade, querem dizer que ele vai virar um deus, algo parecido. E pra isso ele precisa do sacrifício de um ser muito poderoso, e esse ser é o Saitama que ele descobriu. Então o Saitama vai ser o sacrifício pra ele virar um deus. Ele fica falando tudo isso pro Saitama, e o Saitama tá cagando, tá só lá de boaça, tomando um banho de magma. E ele mete um super raio no Saitama que bloqueia dessa forma.
Ele fez um jatinho de água, só que ao invés disso era magma que tinha lá. E ele bloqueou o golpe dessa forma. É pura zoeira o negócio. E depois disso ele pula e dá um socão no bicho e morreu. Então ambos morrem com um soco. Só que na versão 1 tinha mais luta, mais movimentação antes disso. A segunda versão virou pura zoeira. Saitama tá cagando o tempo inteiro lá, nem se movimenta praticamente pra matar esse bicho. Mas tem a parte dessa revelação aí da parede, das inscrições da parede. Inclusive, depois que treme o local lá, sai um pedaço que tava em cima das inscrições e revela esse ser aí, que tava por cima. Que esse sim é o deus. Já foi até falado sobre ele antes. E esse personagem cita um deus que falou com ele. E a gente tem agora um ser muito parecido com inscrições ali na parede. Então é um mistério que eles levantam aí. Tem uma sequência também que eles mostram a lua no mangá logo depois disso, e uma lua meio estranha. O anime só se deu o trabalho de mostrar o subsolo, a inscrição na parede lá. Então eles tentaram emendar com essa parte que era mais importante deles irem pro subsolo na versão 2 do Murata, era essa inscrição na parede. Então eles só mostraram, tá ali existe, tá? Nessa versão aqui também. Porque na versão 1 do Murata não existia essa inscrição. Só tinha a luta lá do Saitama contra o Orochi. Então eles misturaram as duas versões, pegaram a luta da versão 1 com o finalzinho da versão 2, daquela inscrição com Deus aparecendo. Então dá pra entender porque eles usaram a primeira versão da luta, porque ela tinha muito mais movimento. Então dá pra terminar um pouquinho mais empolgado. Obviamente não empolga quanto a cena de finalização da primeira temporada, ou a cena de finalização da segunda até, alguns ficaram elogiando que foi mais empolgante. A cena de finalização da segunda temporada, na verdade, é um copy-paste da cena de finalização da primeira. Eles usaram, inclusive, acho que os mesmos frames e tal, eles nem se deram o trabalho de pegar e fazer uma nova cena. Eles pegaram, que eles tinham direito, obviamente, aos materiais da primeira temporada, e aí colocaram a mesma sequência naquela cena. Então as duas são boas, obviamente, porque as duas são da primeira temporada, na verdade. Essa aqui não, a cena nova. Então a cena no mangá também não é muito empolgante, porque o Orochi não é nada demais como desafio, mas a versão 1, pelo menos, tem um pouquinho de movimento. Bota uma música e tal lá, dá uma empolgadinha de leve. Já se usassem essa segunda versão da luta, que virou a versão oficial, olha, o pessoal terminaria mais decepcionado ainda. Porque nem teria uma luta de verdade, seria pura zoeira lá. De qualquer forma, comentem qual versão vocês preferem. Preferiram essa mais séria aí que o anime usou, ou a versão mais zoada lá do Saitama tomando banho no magma. Comentem aí. E bom, no pós-créditos tem esse extra aí com o King, que encontra um garotinho, mas na verdade é um monstro disfarçado do garoto. E ele tá com aquele coração dele à toda, que eles chamam de King Engine, e isso consegue amedrontar o monstro. Ele até entra na forma normal e morre ali de medo, de tanto cagaço que tá do King. Então o King fazendo tudo errado, só se cagando de medo dos monstros, ainda consegue se safar. É o que eu falei. Ele tem o poder da super sorte. Ele se safa das piores situações possíveis, bem ainda, na coisa toda, mesmo sem querer. Ele basicamente matou o monstro se cagando de medo no processo. É bizarríssimo. De qualquer forma, continua. Isso aí não é o fim do arco, claramente, tanto é que anunciaram a parte 2 aí. E se vocês notaram o que eles fizeram para o anúncio da parte 2, ao invés de fazer um visual novo e tal, que remetesse ao que vai ter nessa parte 2, não. Eles usaram o visual 1, o primeiro visual que soltaram dessa terceira temporada, e eles pegaram e inverteram o Saitama e o Garou na imagem. Sim. Cara, é de uma preguiça, nem pra fazer um visual novo, eles não queriam chamar o cara. Estão economizando tanto, mas tanto dinheiro que nem pra chamar o cara lá que faz os designs do oficial One Punch Man pra fazer um novo visual. Não vamos dar o trabalho de fazer isso não. Ao invés disso, só inverte aí os dois. Tá bom já. É um descaso impressionante da staff. Ou talvez o designer de personagem do anime, que é geralmente quem faz esses visuais oficiais, ele mesmo não queria mais participar do projeto. Isso aí seria, na verdade, meio preocupante, se for o caso. Porque tem vários designs de outros personagens para fazerem aí durante os próximos episódios das próximas partes aí que vão ter. Porque provavelmente não vai ser só uma parte. Se eles fizerem todo o resto que falta na parte 2, vai ser muito rushado. Mais provável que tenha uma parte 2 e depois uma parte 3, que aí sim, vai finalizar esse arco da invasão da base dos monstros. Mas essa parte 2, inclusive o pessoal já estava botando algumas imagens que deve ter nela, tem umas cenas megalomaníacas no original. Inclusive o pessoal tá no cagaço aí se não vão fazer em CGI essas partes. Olha, o Orochi, pelo menos, eles deixaram em 2D. Vou até elogiar alguma coisa que dá pra elogiar. Eu pensei que ia fazer um Orochi em 3D, ia ficar um cocô. Mas não.
fizeram ele em 2D. Ele se mexe muito pouco, a maioria do tempo, mas pelo menos fizeram em 2D. Não fizeram cagada de botar em computação gráfica. E até as próprias lutas dessa temporada também não foram em computação gráfica, como muita gente, eu mesmo, achava que podia ser o caso de várias delas. Eles até usaram a computação gráfica, mas para emular os movimentos dos personagens antes. É uma técnica, para criar as coreografias, e aí eles desenhavam em 2D por cima depois. Mas estavam usando só como auxílio de produção e não o CGI na sua cara ali gritando. Mas bom, foi isso essa temporada. Tem a luta do Saitama, depois vem essa parte pós-créditos do King e acabou. Agora é esperar aí a parte 2. Esse episódio final deu pra passar, deu pra ver pelo menos, tinha umas ceninhas aqui e ali, pelo menos que deu pra levar, mas ainda teve coisa zoada mesmo assim, entendeu? Nem no episódio final pra entregar um negócio um pouquinho mais bem acabado, mais bem feitinho. Bando de cena mal desenhada, cena faltando pedaço, olha, aí no último episódio fazer isso, caramba, hein? Tem pra dar uma impressão final melhorzinha, quer dizer, de certa forma até teve devido à parte do Saitama lá, que era a parte mais importante do episódio, nisso eles investiram um pouquinho mais. E isso causou um efeito até, que foi esse. Pô, Marco, a nota tá baixa pra caramba ainda. Tá, mas ela melhorou. Porque alguns perguntaram quanto tava a nota no episódio 11, porque eu acabei não botando lá porque não mudou quase nada. Tava 0,50, 4,50 no episódio 10, e aí foi para 4,40 no episódio 11. Então mudou 0,10. E agora subiu para 4,60 e continua subindo devagarinho aí. Então melhorou um pouco. Geralmente você tem um baque maior na nota quando acaba o anime, porque muita gente que não tinha votado ainda vai votar no My Anime List. Isso causou, por exemplo, com que T-Bait fosse de média 5 para 6 depois que ele acabou. Subiu consideravelmente a nota. Aqui deu uma subidinha, mas muito menor que T-Bait. Eu esperava que fosse subir um pouco mais, ficasse próximo pelo menos de 5. Que nada, pelo menos até o momento que eu fiz esse vídeo, tá em 4,60, que é uma nota lixosa. Tem entre as piores notas de longe que tem no My Anime List. Tem pouquíssimos animes com nota abaixo de 5 no My Anime List, a nível de curiosidade. Então essa nota aí é uma vergonha total ainda. Então, esse episódio final, ter pelo menos uma ceninha fluida lá com o Saitama, claramente não salvou, não fez o pessoal esquecer tudo que veio antes. Isso é bom. Porque se só um episódio com uma ceninha um pouquinho melhor fizesse o pessoal esquecer tudo que veio antes, seria muito triste, na verdade. Então é bom que lembre disso, continuem pegando no pé da Bandai, para ver se a Bandai toma juízo e pelo menos na parte 2 faz um investimentozinho um pouco melhor, pelo menos. Tempo de produção eles vão ter dessa vez, não vai ter essa desculpa. Deram mais de ano para fazer uma parte 2 de 12 episódios. A maioria dos animes que está dividido em várias partes tem o quê? 3 a 6 meses de intervalo, se muito, de uma parte para outra. Aqui vai ter mais de ano. Se chegar lá e ainda reclamarem de falta de tempo de produção, aí é pra rir mesmo. Inclusive, para quem tem interesse nesses assuntos aí de diretores, produtoras, estúdios, eu já fiz tier list pros membros de tudo isso. Inclusive outros assuntos aí relativos à parte técnica. Eu vou linkar para vocês nos cartões. E quem não é membro ainda, se torne um. Testa aí por 30 dias, se você não gostar, é só cancelar. Além de estar apoiando mais aí no meu trabalho, você ganha um bando de vídeos extras, já tem mais de 1000 acumulados, e tem de tudo, recomendação de mangá, anime, um bando de tier list, curiosidades, tem muita coisa. Mas bom, para os corajosos, ou loucos, eu acho que seria uma expressão melhor, que vou continuar assistindo a próxima temporada, eu sou um deles. Eu admito, por mais que eu tenha sofrido pra caramba com esse negócio, eu ficava curioso pro próximo episódio. Não por um bom motivo, porque eu ficava pensando, pô, quão pode piorar esse negócio? E ele sempre conseguiu me surpreender. Então eu assistia mais esperando o quão ruim seria do que realmente o que teria de coisa boa, ou se teria algum momento. Embora essa era uma curiosidade também, se em algum momento teria um episódio decente. Ele só aconteceu depois da metade do anime, um episódio um pouquinho melhor, nem era aquelas coisas. Mas comparado ao desastre que foi a primeira metade, mas eu tinha algum tipo de curiosidade. E eu continuo tendo com a próxima parte, se ela vai ser melhor, se vão fazer um desastre ainda pior, mesmo com tempo de produção dessa vez, então eu vou continuar acompanhando. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse episódio final. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal que não é inscrito ainda, é de graça. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados, e você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. Fora ganhar acesso à área exclusiva dos Membros Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal de membros. Porque você pode bater papo ou tirar dúvidas, ninguém se xinga, não tem treta, é muito bom. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente, fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.